A palavra de Deus lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, eu não vou ler, mas lá o apóstolo Paulo, ele declara que quando nós intercedemos, algo por nós, antes da gente pensar em pedir algo para Deus, a gente lembra de pedir para os nossos governadores, para os nossos reis, para os nossos políticos, aqui no nosso país, para o nosso líder maior, que é o presidente. Ou seja, todos aqueles que estão acima de nós. Por quê? Porque entenda que muitas vezes é muito mais fácil, eu anotei, a gente culpar os outros pelos nossos erros, sendo que a gente esquece que a escolha foi a nossa lá atrás. No dia da votação, por exemplo, é uma decisão ali que vai equivocar 4 anos, ou seja, não tem como mais revogar. Então vai ser ótimos ou péssimos 4 anos de governo ou não. Mas uma coisa eu coloquei aqui, uma coisa importante. Coloque Deus à frente de tudo e de todos, sendo que todas as leis constituídas, aqui foi feita por Deus. Mas acima de tudo, uma escolha sua determina também quem fica e quem não fica. Lá naquela época passada, eram as pessoas que escolhiam, os reis, as rainhas pelos postos, muitas vezes pela beleza ou então pela uma linhagem familiar que era sucessiva a reis. Às vezes o filho, ficava no lugar do pai. Mas não foi pela vontade de Deus, foi pelas próprias confusões humanas, claro. Porque de verdade a nossa terra era para ser governada pelo nosso Deus, que Ele é o único Rei e Ele que é digno de toda a nossa adoração. Mas entenda também, que se Ele permitiu, Ele sabe todas as razões, mas Ele quer também que você saiba escolher e que você tenha em mente que a tua escolha vai definir o que vai ser bom ou não para você. Mas por que eu estou falando dessa questão de liderança, de líderes, enfim? Porque não é diferente, como eu coloquei aqui, em determinadas coisas que você venha passar na sua vida. Experiências ruins não definem que, você hoje possa fazer as mesmas escolhas que você fez lá atrás. Pegue tudo isso como exemplo e aprenda com eles. E não culpe, de maneira nenhuma, ninguém, e muito menos o Senhor. Mas Deus permitiu. Eu falo isso constantemente também. Deus permite, sim. E eu falo mesmo, se Deus permitiu algumas situações na minha vida, claro, foi porque Ele precisou me moer. E eu agradeço. E muitas vezes eu até falo, Deus, eu não tinha estrutura, mas se não fosse o Senhor, eu não estava aqui. Eu não teria suportado, superado. Mas já reparou que quando acontece
uma ou duas vezes ou mais situações parecidas, uma vez eu até vi essa frase. Sabe o que acontece? Você tem que analisar o que eu não aprendi ali e o que eu não aprendi ali. E por que eu tenho que passar por isso de novo? É porque você tem que aprender a lição. O professor, quando ele coloca a prova para os alunos fazer, você já estudou. Ele fica lá na cadeira dele, olhando, ali, atento, para ver quem está fazendo, quem está querendo colar, né? E ali ele vê, né, o esforço de cada um. E ele entende que a prova, né, ali que você está fazendo, sim, você só vai sair bem, claro, se você estudou tal. A não ser que você seja um super gênio que não estudou e acerte tudo. Mas enfim, muitas vezes, talvez pontos ou acertos e não acertos, muitas vezes vai depender do teu comportamento, como que você vai depender de tudo isso. E o professor, ele pela sua benevolência, porque ele é justo, ele vai dar para cada um segundo aquilo de acordo com como fez. Assim também é Deus. Então não espere de Deus só bênção, né? Se você também não se esforça, se você também não faz por onde, né? Aí às vezes você quer ultrapassar, né? Porque Deus fala assim, muitas vezes a gente quer ir lá pular as etapas. E nesses pulos de etapas a gente acha, não, mas se eu apressar aqui, fazer desse jeito, sabe? O negócio vai ser mais rapidozinho. Não faça isso. Se você tem orado por alguma coisa, né? Ou pessoa, não sei. Você não queira de forma nenhuma dar seu jeitinho, não. Ultrapassar, pular as etapas. Porque é Deus que vai preparar todo o caminho para você chegar até lá. Até porque Ele sabe do teu futuro. E se você não estiver preparado e você sabe antecipar, você pode até, né, tomar posse do negócio. Mas aí você não vai estar pronta, não está estruturado para poder vivenciar. E aí o negócio vai de rala fora. Da mesma forma, seja alguém que você quer. Se você não está com tudo dentro de você, já tudo trabalhado em Deus, porque às vezes você precisa também, a pessoa também está passando pelo processo de modelagem, mesmo que se junte, o negócio ainda não vai dar muito certo. Vai ter o quê? Alguns atritos, né? Vai se quebrar algumas coisas. Por quê? Ainda não era o momento. Deus fala assim, gente, eu falo dessa forma. Então, preste atenção, né? É muito fácil você só pedir por você, mas Deus está falando aqui. Peça também por outras pessoas. Às vezes você ora só por você, pelas suas causas, e você esquece de orar por alguém, sabe? Outro dia eu estava conversando com um amigo, né, que quando Deus me faz lembrar alguém, seja em sonhos, gente, muitas vezes você sonha com alguém, talvez que é Deus te lembrando para você sonhar pela vida daquela pessoa, para você orar pela vida daquela pessoa, ore. Às vezes aquela pessoa está passando por alguma perturbação ou alguma coisa, Deus está fazendo você lembrar porque algum livramento aquela pessoa vai passar através da sua oração. E hoje, se eu estou de pé, eu creio que pessoas, Deus fala para mim, orou por mim sem eu nunca ter visto, sem nem eu nunca ter conhecido. Porque
Quando eu passei a colocar esses vídeos, eles foi sendo compartilhado durante muito tempo. E eu dei uma parada no meu antigo Facebook, que não pode nem estar falando aqui, gente, modo robozinho. E aí, o que acontece? Tinha momentos que eu estava assim, fraca, malzona, e do nada eu sentia um renovo dentro de mim. Eu já cria ali que era alguém orando por mim. Era Deus cuidando de mim e levantando vasos, pessoas para orar pela minha vida, para que eu não viesse desistir do propósito que Ele tinha. Então, da mesma forma é você. Não estou falando para você orar, que está falando a palavra de Deus para a gente orar, né? Para que Deus venha dar sabedoria para os nossos líderes, né? Seja até mesmo na igreja, se você é uma pessoa que frequenta a igreja, né? Para os teus pastores, né? Pela liderança, né? Pelo o nosso presidente, para que, né? A nossa saúde no nosso país melhore. Bote, né, governadores, pessoas ali com visão, né, não só interna, mas externa também, para que venha fazer melhoras para o povo, porque está um caos a saúde no nosso país, né, que realmente eles possam fazer programas, coisas que possam realmente ajudar essas pessoas menos favorecidas, porque ficam com esse negócio de manipulação de bolsa isso, bolsa aquilo, né? Vocês vão entender. E as pessoas ficam nessa visão perturbada delas lá, achando que isso vai resolver, que isso vai melhorar uma coisa, que as coisas estão ficando caras absurdamente. E isso não dá, né? O custo tá. E a gente trabalha, se mata o mês todo e o salário não dá para nada. Tá entendendo? Então é muito complicado. Então são vários fatores. Então precisamos de verdade das mãos de Deus estendidas sobre as nossas vidas, mas também principalmente, né, sobre a cabeça desses nossos governantes, abrir essa mente, porque eles estão ali só visando o bem para si, né? Porque depois que entra ali, esquece das promessas que só foram faladas e não vivenciadas, e a gente não vive elas, né? A gente só ajuda, impulsiona eles a chegar lá no alto padrão deles de vida, no topo deles, né? E aí fica igual aquela música, né? E o rico cada vez ficar mais rico, né? E o pobre cada vez ficar mais pobre, né? E é dessa forma. Mas como nós temos um Deus que cuida, né, da gente e não deixa desamparado, é só Ele mesmo na nossa vida, né? Porque ai de muitas pessoas, né? Porque pela santa misericórdia e benevolência dele, o que seria da gente se não fosse a mão do nosso Deus? Amém? Então, essa palavra que eu gostaria de compartilhar para o teu coração. Amém?